Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Eu sou a Amanda Tuber e no vídeo de hoje eu vou estar relembrando mais algumas lendas do Renato Garcia e do Luan Mendes, né? Vou relembrar duas de cada um, né, como eu sempre faço. E assim, né, lembrando vocês, né, igual eu falei no último vídeo, que eu vou estar pedindo para vocês, assim, deixarem o like, se inscreverem no meu canal e comentarem também nos meus vídeos, né, para poder me dar uma forcinha, porque os vídeos, eles diminuíram muito a quantidade de likes, comentários e visualizações, né, de um tempo pra cá. No começo, quando eu comecei com os vídeos, tinha até bem mais. E assim, eu não estou muito feliz, né, por isso eu vou pedir, né, essa ajudinha de vocês, porque senão eu vou parar com os vídeos, né? Eu não estou me sentindo bem com esse regresso que tá dando, né? Eu pensei que ia aumentar, não diminuir. E é o que tá, e assim, é o que tá acontecendo, né? Tá diminuindo ao invés de aumentar. E eu não vou continuar com esses vídeos se eu ver que vocês não estão gostando, tá bem? Mas vamos lá então fazer esse vídeo para vocês. A primeira lenda que eu vou relembrar aqui é do Renato Garcia, que é a lenda da Casa dos Tiros. A lenda da Casa dos Tiros é uma casa assim que o Renato disse que fica logo depois da casa da Casa das Dinamites, que é a pedreira desativada, né? Eu ainda não relembrei essa lenda aqui para vocês, mas pretendo, né, se por acaso tiver uma mudança, né, nesses vídeos. E assim, a Casa dos Tiros é uma casa que, assim, o Renato falou que lá acontece todo tipo de coisa esquisita, sabe? Lá, assim, acontece muito assassinato. Ele disse assim, as pessoas executam muitas pessoas. Muitas pessoas são executadas naquele local. E assim, disse que tem tiro pra tudo quanto é lado também naquele local. Tiro nas paredes, tiro no chão, tiro nos tetos, é uma coisa de louco. E pessoas que já foram até lá, né, para poder dar uma verificada no local, ver como é que é, disse que já encontraram corpos mortos lá e também já encontraram até restos mortais das pessoas. E diz que é uma casa assim muito assustadora, né, principalmente durante a noite. Durante a noite diz que lá é muito assombrado, é um lugar assim muito assustador mesmo, sabe? É uma coisa assim que todo mundo acha que acontece coisas paranormais por lá, é uma coisa assim que não tem explicação. E o Renato Garcia, então, ele foi visitar essa lenda, né? Eu não assisti, né, essa lenda, mas depois eu pretendo assistir, parece que é bem interessante. E assim, eu não sei o que aconteceu lá, né? Mesmo se eu soubesse, eu não ia contar, né? E assim, depois se vocês quiserem assistir, né, essa lenda e ver como é que aconteceu nessa lenda, né, vocês vão poder acessar o link dos canais do Renato Garcia, né, e dos amigos dele, que vai estar aqui abaixo na descrição, tá bom? Mas assim, parece pelo que eu vi lá no título do vídeo e também, assim, né, na capa, né, aquela capa que fica no começo do vídeo, é uma coisa assim bastante assustadora mesmo. E assim, eu pretendo assistir depois também. Agora, a primeira lenda aqui que eu vou relembrar, que é a lenda do Luan Mendes. Essa lenda é a lenda do exorcismo. Essa lenda é uma lenda, inclusive, que ele passou pro Renato Garcia. O Luan Mendes passou essa lenda pro Renato Garcia. O Renato Garcia, ele foi, né? E assim, diz que essa lenda foi um inscrito dele que passou pra ele. O Luan Mendes disse que esse inscrito se chama Leandro, porque os pais dele têm umas terras lá por perto do local onde tem essa lenda. E essa lenda, e assim, e eles disseram, né, os pais desse garoto, e contaram pra ele, e ele contou pro Luan, né, que assim, que lá eles acham que é um lugar muito assustador, muito assombrado durante a noite, né? Eles dizem que assim, escutam, veem coisas que eles não conseguem explicar o que possa ter provocado isso. E aí ele contou pro Luan Mendes, né? E o Luan Mendes até chamou esse inscrito para poder ir nessa lenda com ele. Só que os pais dele não deixaram ele ir, né? Por medo desse local, porque eles já tinham muito medo, né? E talvez também o garoto não tenha querido ir, né? Mas ele foi chamado. O Luan Mendes chamou ele para poder ir nessa lenda com ele. E assim, o Luan Mendes contou que essa história foi uma história que se passou assim. Os pais dele, que têm mais conhecimento da lenda, disse que não souberam contar para ele a data certinha de quando aconteceu essa história, mas o Luan Mendes disse que foi lá para baixo de 1945. Lá para 1940, por aí então. E diz que era uma casa onde morava um homem e uma mulher, né, um casal, e eles tinham uma filha. Há boatos de que essa filha era adotada. Mas aí, com o tempo, essa menina começou a adoecer, ela começou a ficar doente. E aí começaram a aparecer manchas roxas pelo corpo dela, sinais de mordida. E aí eles acharam assim, né, que podia ser uma coisa assim, normal, né? Então chamaram um médico para poder ir lá nessa casa, né? Como naquela época tinha jeito, né? Era mais fácil ter acesso
de um médico pra fazenda, né, pra zona rural. É uma casa, né, numa zona rural. E diz que ele foi lá e até passou alguns remédios pra essa menina tomar. Mas, assim, não resolveu nada. Ela continuou ficando doente, as manchas, né, os sinais não sumiam. E então, os pais da menina começaram, assim, a desconfiar que isso poderia ser coisa, assim, anormal, né? Uma coisa que não era, assim, qualquer doença. Então, eles resolveram chamar um padre para poder ir lá e fazer uma oração por ela, saber o que estava acontecendo, né, por eles. E aí diz que, assim, eles não conseguiram um padre, mas conseguiram uma pessoa que, assim, tinha conhecimento sobre a religião, né, as coisas religiosas, essas coisas todas que acontecem. E aí disse que, assim, não resolveu nada também, porque ele foi lá, né, viu que o caso era sério, ele realmente falou pra eles que o caso era um caso, assim, muito esquisito, ele nunca tinha visto nada daquela forma, né, mas depois que ele foi embora, ele nunca mais voltou. E com o tempo, essa menina começou a ter, assim, comportamentos estranhos com os pais. E aí ela começou a ser agressiva, né? Começou a bater, tratar eles mal e eles começaram a ficar assustados, né? Porque eles não conseguiam entender por que ela estava agindo daquele jeito. E aí, depois de um tempo, né, com o tempo, essa menina acabou falecendo lá nas terras mesmo, e os pais dessa menina foram embora da casa. Até hoje, nunca se descobriu nada, nunca conseguiu saber o que aconteceu com eles, qual o paradeiro deles, mas provavelmente hoje eles já não estão mais vivos, né, por conta da idade da lenda, né, muito antiga essa lenda mesmo. E aí, mas eles foram embora da casa, né, e assim, os vizinhos, né, que moravam lá por perto na época começaram a ficar muito assustados porque eles diziam que escutavam barulhos de coisas arrastando, escutavam, assim, viam luzes acendendo, né, e eles não acendendo sozinhas, e eles não conseguiam entender como podia aquilo, né, pelo fato de que lá não tinha mais eletricidade. E eles começaram a ficar muito assustados, né, chamaram até a polícia para poder dar uma averiguada no local, porque eles pensavam que podiam ser ladrões, mas, assim, os policiais foram lá e acharam que era brincadeira, né, porque é uma casa, assim, onde não tinha mais nada, porque realmente não tinha mais nada. Eles foram embora, abandonaram a casa, mas levaram tudo que era de pertence deles. E aí, porque iria entrar ladrões num lugar onde não tinha nada, né? E aí, depois disso, né, começou assim, a ficar abandonada a casa, né? Porque todos os vizinhos, eles foram embora, né, lá daquele local por medo. Eles, assim, durante o dia tinha até uma rua, assim, onde muitas pessoas passavam, mas durante a noite ninguém passava por lá por conta de ter muito medo. Até esse inscrito que passou a lenda pra ele, eles abandonaram as terras deles por lá, disse o Luan. E assim, né? E diz que construíram até uma outra rua na parte de cima para poder passar, para não passar naquele lugar, porque todo mundo tem muito medo mesmo. E aí a casa foi abandonada, né? Todo mundo foi embora de lá, de perto, e então o Luan Mendes ele foi até esse local para poder verificar, né? Eram 3 casas, parece. Não, eram 2 casas e um celeiro. E a família que morava nessa casa morava na casa entre a outra e o celeiro. E assim, o Luan Mendes então foi visitar esse local, né, que depois ficou muito assombrado e muito, assim, muito abandonado e muito assombrado, né, e ele foi lá verificar esse local. Foi uma lenda que eu não assisti, não sei se eu tenho coragem de assistir, né, porque eu tenho muito medo, só de contar essa história pra vocês eu já estou arrepiada, né, mas assim, se vocês, assim, não tiverem tanto medo, né, e tiverem interesse de assistir, vocês vão poder assistir, tá bem? Que o link vai estar aqui na descrição, tá bem? E agora a última lenda do Renato Garcia que eu vou relembrar e recontar aqui, que é a lenda do... Desculpa, gente, eu tive que dar uma pausinha aqui no vídeo, tá bom? Por causa que eu tive que resolver uma coisa aqui, aqui em casa. Bom, a próxima lenda que eu vou relembrar aqui do Renato Garcia, né, que é a lenda da Casa Assombrada. Essa casa é uma casa assim. O Renato Garcia que sabe explicar melhor essa lenda, mas eu vou explicar como eu entendi. Era uma casa assim, sabe, onde morava um pai e um filho, só os dois numa área isolada. O que eles tinham para poder comer e assim as condições financeiras deles tiravam tudo de lá. Mas esse pai, disse o Renato Garcia, conta a lenda, né, a história conta que esse pai ele era um pai muito casca dura, né, casca grossa com o filho. Ele era muito agressivo, né, tratava o filho mal e assim, e tudo. O filho tratava ele bem, mas ele só tratava o filho mal. E com o tempo, né, conforme esse menino foi crescendo, ele começou a despertar um ódio muito grande desse pai. E aí eles foram envelhecendo, né, o pai ficou velho, o filho também, e um dia esse pai ele teve um infarto fulminante e ele começou a passar muito mal lá no quarto dele. E o filho escutou, mas por conta desse ódio, ele não fez nada para poder ajudar esse pai.
Ele assim, ele escutou o pai gritando, mas por conta desse ódio que ele despertou no coração dele, ele não fez nada para ajudar o pai dele, ele deixou o pai morrer. Assim, como o local era muito distante da cidade, né, provavelmente não iria ser possível, né, não iria conseguir fazer nada para poder salvar a vida dele, porque não iria dar tempo de chamar médico. Mas assim, o filho simplesmente não fez nada, mesmo que não ia dar tempo, nem assim prestar socorro pro pai, tentar fazer alguma coisa para poder animar ele, ele fez. Ele simplesmente deixou o pai morrer lá no quarto dele. E aí depois disso, né, depois que o pai dele morreu, diz que esse menino, ele só ficou uma semana lá na casa dele. Ele só ficou uma semana lá e depois ele foi embora. E desde então, né, já tem muitos e muitos anos isso, desde então nunca mais teve nenhuma notícia do paradeiro desse menino até hoje. Não se sabe o que aconteceu com ele. Mas provavelmente talvez ele não esteja mais vivo. E assim, e dizem que depois, né, essa casa, ela ficou uma casa assombrada. O Renato Garcia disse que essa foi a história da Casa Assombrada 1. Casa Assombrada 1 por quê? Porque tinha muitas casas assombradas que ele iria visitar, né, na época. Tinha muitas casas assombradas e essa foi a primeira. Eu tô contando a história da primeira casa assombrada que ele visitou. E aí, né, depois disso, as pessoas que passavam por lá durante o dia, né, ficavam com muito medo, porque diziam que escutavam tipo gritos e barulhos de coisas assim, sabe, arranhando, atirando, arrastando, essas coisas. E durante a noite, os barulhos aumentavam, ficavam mais altos e piores, né, aconteciam muito mais coisas. E os vizinhos que moravam por lá, até assim, foram embora também, né, por conta que ficaram com muito medo. Eles disseram que, assim, realmente já viram coisas paranormais acontecer naquela casa, né? Por conta desse ódio que esse menino desenvolveu no coração dele por causa do que o pai fazia, ele, assim, alguma coisa do mal mesmo passou a atormentar aquela casa desde que ele foi embora, né? E assim, e diz que ficou uma casa muito assombrada, muito amaldiçoada. Ninguém consegue mais chegar lá perto. Não passa ninguém lá por aquele local. E o Renato Garcia, então, ele foi, né, até essa casa para poder verificar. Não assisti essa lenda, né, mas essa eu pretendo assistir depois, eu não tenho tanto medo. E assim, se vocês quiserem assistir depois, tá bom? O link do Renato vai estar aqui, dele e do Luan Mendes. Se vocês gostarem desses conteúdos de terror, né, vocês vão gostar dessa história. E a última lenda aqui, que é do Luan Mendes, que eu vou relembrar, que é a lenda da Casa do Velho Demoníaco. Bom, essa história conta a história, assim, de uma casa, assim, num local até bem afastado, né, lá de Londrina. Mas, assim, parece, pelo que eu vi lá no vídeo, eu assisti, né, essa lenda na quarta-feira, na quarta-feira eu assisti essa lenda, e parece que, assim, não é um local numa zona rural, é um local numa zona urbana. E assim, e diz que nesse local duas famílias já moraram lá. Eram duas casas que tem lá nesse local. E duas famílias já moraram lá. E tanto a primeira família quanto a segunda família, eles saíram de lá às pressas, saíram correndo desesperados porque eles eram muito atormentados lá, né, por conta de fenômenos paranormais. Disse que eles eram atormentados por fenômenos paranormais naquela casa. Assim, tanto que o Luan Mendes, né, disse que as famílias que foram embora, eles foram embora e abandonaram tudo, deixaram até roupas jogadas pelo chão, armários caídos, essas coisas. E assim, dizem que o primeiro morador dessa casa era um velho, e que esse velho, ele era muito mau. Ele fazia maldade com as pessoas, fazia maldade com os animais, e dizem que assim, essas coisas paranormais que acontecem é por conta, talvez, assim, todo mundo acredita que da presença, né, do fantasma desse velho que ainda assombra lá pela região, porque esse velho, ele morreu lá naquelas terras dele mesmo. Né? E todo mundo acredita que sim, que o fantasma dele vai lá para poder assombrar as pessoas que se aventuram, né, animam a morar naquela casa onde ele morou. E assim, o Luan Mendes, então, ele foi, né, com um amigo dele visitar, né, essa lenda. Como eu disse, eu assisti, né, a lenda, mas não vou contar pra vocês o que aconteceu, tá bom? Mas eu só posso dizer que, assim, é muito tenso o local. Não é assim, sabe, um local, assim, fácil. Eu assisti, eu levei muitos sustos quando eu assisti, sabe? E assim, mas vocês que gostam, né, dessas coisas, assim, de adrenalina, vocês vão adorar esse vídeo, tá bom? Vou deixar o link do canal de todos aqui na descrição pra vocês acessarem, tá bem? E é isso então. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E me deem uma forcinha, tá bom, gente? Pra eu não parar com esses vídeos se vocês gostarem. Então é isso. Vou ficando por aqui e até a próxima.